Fala, Irmandade, tudo bem? Então, na videoaula de hoje nós vamos estudar a revisão de trigonometria. Vou passar para vocês alguns exercícios bem camaradas que podem cair na prova, em questões de vestibular e de Enem. Você não vai ficar fora dessa, né? Termina de comer seu danoninho, se liga na aula e vem com a gente. Abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, nessa videoaula nós vamos estudar alguns exercícios, né, de trigonometria como revisão, né? A gente já tem um playlist bem grande falando sobre alguns conteúdos de trigonometria e agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Para revisar e ficar craque e detonar na prova, tá bom? Então aqui a gente tem um exercício da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que é o número de soluções da equação cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 2 igual a zero para 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π é. Então, galera, isso daqui é uma equação trigonométrica, né? Porque tem o cosseno, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 2. Então, ó, cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 2, que é igual a zero, né? Isso aqui, galera, é uma equação do segundo grau. Na verdade, ao invés de a gente ter o x ao quadrado, a gente tem o cosseno de x, tá? Então, ao invés de eu ter o x, eu tenho o cosseno de x. Então, ao invés de a gente, por exemplo, falar cosseno de x, a gente fala x. Eu teria x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Então, aqui é uma equação do segundo grau, tá? Que ao invés de eu usar o x como variável, a nossa variável é o cosseno de x. Tudo bem? Então, olha só, galera. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Nessa equação do segundo grau, ó. Aqui, quando aparece, é 1, né? Eu tenho 1 cosseno ao quadrado de x. O B aqui, ó, é menos 1, né? E o C vale menos 2. Se você quiser fazer um Bhaskara, não tem problema, tá? Você pode fazer um Bhaskara, né? Fazer o delta lá, depois calcular o valor do x. Tranquilo, você vai encontrar o mesmo resultado que eu vou encontrar. Como o A vale 1, eu vou fazer soma e produto. Isso aqui é uma equação de segundo grau, lembrando que ao invés de ter o x, eu tenho o cosseno de x como variável, mas é uma equação de segundo grau, tá bom? Então, fazendo soma e produto, tá? Então, soma e produto. Então, a soma eu faço no coeficiente do meio e o produto é o terceiro valor aqui, tá bom? Se você quiser fazer Bhaskara, tá? Pode fazer em casa, na sua casa, tranquilo, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, a soma vai ser menos com menos, fica mais 1. E o produto, aqui mais com menos, menos 2. Então, você tem que pensar em dois números que somados, galera, de 1 e multiplicados de menos 2. Então, somados, então se eu fazer menos 1 mais 2, se eu somar vai dar 1, né? E se eu multiplicar menos 1 vezes 2, vai dar menos 2, tá bom? Então, o valor do x nosso aqui seria menos 1 e 2, né? Eles satisfazem a soma e o produto. Lembrando que agora não é o valor do x, é o valor do cosseno de x, que é a nossa variável, né? Então, eu posso dizer que o cosseno de x pode ser menos 1, tá? Ou o cosseno de x pode ser menos 2. Aliás, 2, né? 2 positivo. Ok? Então, pode ser menos 1 ou pode ser o 2 positivo. Ok? Então, essas são as duas soluções para essa equação do segundo grau. Agora, eu tenho que achar o valor do cosseno de x igual a menos 1. Quanto que vale o x, né? Na verdade. Então, ó, cosseno de x igual a menos 1, nós temos um tabelão trigonométrico que nós construímos durante nossa playlist sobre trigonometria. Eu tenho ele aqui. Cosseno de x igual a menos 1, a gente vai pegar aqui, ó, cosseno de x é
π, né? Se eu fazer o cosseno, o x valer π, vai dar menos 1. Então, aqui eu tenho que x é igual a π radiano. Opa, π radiano, tá bom? Vamos dar um migué aqui na... Ê, professor! Então, deu π radiano, tá bom? Lembrando que equações trigonométricas, galera, a gente coloca a solução em radianos, tá? E o cosseno de x igual a mais 2, não existe valor, tá? Esse valor aqui não existe. Tranquilo? Então, não existe o valor de cosseno de x que dê mais 2, né? A gente lembra que os valores do cosseno estão compreendidos entre menos 1 e 1, tá bom? Lembra lá da aulinha do seno no ciclo trigonométrico, os valores do cosseno estão entre menos 1 e 1. Então, não tem como dar 2, tá ok? Então, a nossa solução seria apenas o π radiano, ok? Que é uma solução só, tá? O número de soluções da equação é um só. Então, é a letra D. Beleza? E aí, meu povo? Nesse exercício, é um exercício da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. Para todo x pertencente aos reais, quer dizer que eu posso pegar o primeiro, segundo, terceiro quadrante, ou os quadrantes maiores que 2π, né? A expressão cosseno de x mais π sobre 2 menos seno de x, seno de π menos x é equivalente a. Então, a gente vai ter que resolver essa expressão e encontrar a resposta, tudo bem? Se eu observar, galera, olha só, esse daqui é o cosseno da soma, né? Então, esse exercício vai envolver adição e subtração de arcos, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó, o cosseno da soma. Quem assistiu o nosso playlist, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu tenho assim, ó, cosseno de A mais B, né? Cossa A, cossa B, sem saber, né? Lembra dessa fórmula, galera? Então, tem uma aulinha no nosso playlist de trigonometria que fala sobre adição e subtração de arcos e eu explico sobre essa fórmula, tá bom? Então, cosseno de A mais B, o A é o x e o B é o π sobre 2. Então, tem assim, ó, cosseno de x mais π sobre 2, ó. Então, o primeiro é o A, que é o x, e o segundo é o B, que é π sobre 2. Então, lembra, cossa A, cossa B sem saber é uma regrinha que a gente... É uma dica, na verdade, que a gente viu nas aulas para decorar essa fórmula mais facilmente, tá? Então, a gente tem o seguinte. Cosseno de A é o x, vezes cosseno de B. O B é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Menos seno de A, que é o x, vezes o seno de B. O B é π sobre 2. Tá bom? Nós temos nossa tabelinha de arcos notáveis aqui, tá? Então, vai ficar x mais π sobre 2 aqui, né? Opa, fazer o parênteses maior. Olha só, nossa tabelinha de arcos notáveis, que foi construída durante o nosso playlist. Quanto que é cosseno de π sobre 2, galera? Cosseno de π sobre 2 é 0, tá? Então, olha só, esse valor eu vou cancelar aqui, ó, porque ele dá 0, tudo bem? E o seno de π sobre 2, olha só, seno π sobre 2 é 1. Então, esse valor aqui eu vou colocar como 1. Então, eu vou ter assim, aqui zerou, eu já vou tirar da conta, e aqui vai ficar menos seno de x, o seno de π sobre 2 é 1. Então, eu tenho aqui o cosseno de x mais π sobre 2 vai ser menos x, né? Menos seno de x vezes 1, menos seno de x, tudo bem? Da mesma maneira, agora, galera, a gente vai fazer o resto da expressão aqui, ó. Seno de π menos x. Isso aqui é uma subtração de arco seno,
tá bom? Então, nós temos assim, ó, seno de A menos B, tá bom? Então, vai ficar assim, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tudo bem? Então, a gente deu essa dica, essa poesia, né, para a gente decorar a fórmula do seno da subtração. Então, fazendo aqui, a gente tem o seno de π menos x, ó. Seno de π menos x. Então, o A é o π e o B é o x, né? Então, vai ficar seno de π vezes cosseno de x, ó. O B é o x. Menos seno de B é x. Vezes cosseno de A. O A é o π. Tudo bem? Pegando novamente nosso tabelão lá trigonométrico, né? Seno de π menos x, vamos achar os valores aqui. Quanto que é o seno de π, galera? Olhando no tabelão trigonométrico, seno de π é 0, ó. Aqui vai dar 0, eu já posso tirar da conta. E eu tenho cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, ó. Esse valor aqui vai ser menos 1. Então, eu já vou colocar ele aqui na próxima linha da conta. Aqui deu 0, eu já cortei da conta. Aqui vai ficar menos seno de x vezes menos 1. Por entre parênteses, né? Para separar o sinal da multiplicação do sinal de menos. Então, o seno de π menos x, menos com menos fica mais, então vai dar mais seno de x. Tudo bem? Aí nós calculamos então, pessoal, separadamente aqui, ó, o cosseno de x mais π sobre 2 deu menos x, e aqui o seno de π menos x, que deu seno de x. Se a gente voltar nessa expressão, ó, cosseno de x mais π sobre 2, tá? Vou copiar essa expressão aqui embaixo. Menos seno de π menos x. Ok? Então, vai ficar como? Esse aqui deu menos seno de x, menos seno de π menos x, deu seno de x. Ok? Os dois são negativos, fica menos 2 seno de x. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, eu tenho que a resposta correta vai ser a letra E. Beleza? Valeu!